ele é para qualquer tipo de negócio mesmo? O que ele tem que pensar ali na hora de construir, né? Para quem é, né, esse podcast, né? O que você tem a dizer em relação a isso? É possível criar um podcast para atrair empresários, profissionais de saúde, para atrair pacientes para a clínica? É possível criar podcast praticamente de tudo ou existem algumas limitações? E o que esse empresário precisa colocar no planejamento dele? Alguma coisa relacionada a público-alvo, né? Para ser um negócio mais assertivo, né? Sim, vou separar essa questão em duas, tá? A primeira é que, independente de qualquer negócio e de marca, um podcast precisa existir em função de histórias reais que aconteçam ali naquele contexto, né? Dando o exemplo aqui dos que você falou. Profissionais de saúde, você tem imensas histórias, desde salvar vidas, obviamente, mas recuperação de autoestima, reunião de famílias, revolução profissional, uma vez que a pessoa se viu saudável novamente, e é em busca dessas histórias em que o podcast verdadeiro está. Respondendo melhor, o que eu não faria se eu fosse uma dessas categorias. Eu não faria um quem somos, do tipo, somos a empresa tal que há tantos anos faz isso, lá. Ninguém vai ouvir isso. Eu não faria... Estamos no mercado há tantos anos e temos o serviço X que possibilita Y. Ninguém vai ouvir isso. Agora, os resultados sobre o serviço, os resultados do impacto social e econômico daquela atuação dentro da comunidade, as pessoas vão ouvir. A partir de histórias, principalmente. Dando um exemplo aqui, quando a gente fez o podcast do Bioparque do Rio, que para quem não sabe é o novo zoológico do Rio, sob um novo conceito, né? Nele os humanos estão presos e os animais estão soltos. A gente circula por corredores e os animais estão soltos em ambientes próximos aos naturais dele. A gente estava desenhando o projeto e o desafio da primeira temporada era retratar animais clássicos que já moram nesse ambiente há 30 anos, né? Caso das girafas, por exemplo, e outros. Da onça pintada. A onça pintada que tem lá, por exemplo, é a mesma que estampa a nossa nota de R$50, por exemplo. Você tem uma ideia de quanto tempo ela está lá. Sim. E como é que eu resolvi isso? Eu fui em busca dos treinadores e cuidadores que tinham uma relação de anos com esses animais e fui buscar histórias que eles tinham da convivência deles. Então isso interessa ao público. Não estamos há 30 anos cuidando da onça fulaninha. Não é isso. Aí a gente recontou como ela foi encontrada, como foi o primeiro dia com o treinador, que é o mesmo até hoje, com surpresas que ela já fez, brincadeiras que eles fazem juntos, enfim, construiu uma relação e uma história ali. Eu acho que... É uma narrativa, né? Uma narrativa. Tem muito assim, né? Contar uma história por trás e construir essa narrativa em conjunto, né? Exato. É por isso que quando você me pergunta se é para todo mundo que tem história. Quando às vezes eu vou em algumas reuniões, porque a gente queria falar isso, tal, e a primeira pergunta que eu faço é essa. Tá, já existe algum grupo que tem por missão registrar esse conhecimento aqui? Tem reuniões periódicas de cultura da empresa, por exemplo? Tem isso, já aconteceu isso, tem esse evento e tal. Eu falo, então você já tem o seu podcast, você só não gravou. Porque tem muitas histórias em muitos negócios, em muitas empresas que são contadas, até como lendas, a lenda do fundador, como é que ele chegou naquela ideia, etc. Só não foi gravada. Então, é para todo mundo, você tem que encontrar essas histórias e, obviamente, produzi-las de forma cuidadosa e tal. E aí pode ser para todos os públicos. Aí é a segunda parte da pergunta que você falou. Se você vai atrair empresários, obviamente, você vai ter um viés de narrativa ali de empreendedorismo, de como superar as barreiras de empreender no Brasil. Se você vai falar com pacientes, você vai falar do benefício daquele consultório ou daquela empresa de saúde dentro da vida do cliente. E como isso vai transformar o negócio, a vida dele e abrir novas fronteiras para ele. Então, cada público... Melhorar a autoestima também, né? Isso, cada público vai demandar uma abordagem, mas todas elas têm que nascer de histórias e que têm que ser reais, tá? O público, sobretudo o brasileiro é um dos públicos mais conectados do mundo, né? A gente sabe entender quando uma marca tá fakeando uma história e quando tá trazendo uma realidade. A gente tem um certo faro para isso, tá? Então é importante essa autenticidade.